Muito bem, irmãos. Aqui, então, a gente começa no capítulo 20, né? Olha aqui no versículo 2, um detalhe muito interessante, né? Fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai-vos para vós as cidades de refúgio que vos falei pelo ministério de Moisés. Vai acontecer uma coisa muito diferente aqui, né? Porque o capítulo 20 e 21, ele trata... Obrigado, Manuel. Ele trata, meus irmãos, da entrega das cidades de refúgio e dos levitas. Mas uma coisa diferente começa aqui no capítulo 20 e traz o nosso interesse. O que é? É que desde o capítulo 14, o que é que nós estamos estudando? As tribos, elas estão recebendo a sua herança. Como assim? Deus está dando para cada tribo uma parte da terra prometida. Então, você vê praticamente as tribos que são mencionadas, né? Todas as 12 tribos, elas estão numa posição de receber, né? Estão recebendo, é isso que está acontecendo. Elas estão recebendo, né? E agora, pela primeira vez, eles têm que dar alguma coisa. Então veja que mudou, né? Está mudando alguma coisa aqui, correto? Então esse capítulo ele mostra o quê? Um contraste em relação à distribuição, meus irmãos, das terras. Começou com Judá, foi com Efraim, com Manassés, as outras 7 tribos, tudo bem, né? Estava tudo certo, era só alegria porque quando a gente está recebendo, a gente gosta. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de receber? Então, até aquele momento aqui, no capítulo 20, só recebendo alguma coisa. É agora que Deus fala no versículo 2, apartai-vos para vós as cidades de refúgio. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, olha, cada tribo vai pegar do seu quinhão e conceder à tribo de Levi algumas cidades. Então Deus está olhando para todas as tribos e dizendo, agora que vocês receberam, vocês vão pegar e vão dar também. Quais cidades vocês vão entregar para a tribo de Levi? Olha que interessante, né? Uma coisa diferente que a gente consegue ver aqui. Até, meus irmãos, o que é melhor, né? Dar ou receber? Não, o que Jesus diz lá em Atos, Jesus não, o apóstolo Paulo se refere a Jesus, né? Quando ele diz que Jesus, ele citou o quê? Que maior alegria, o prazer é dar do que receber, em Atos capítulo 20, versículo 35. É muito melhor a pessoa poder entregar, dar alguma coisa, do que receber alguma coisa. Agora, não há dúvida, meus irmãos, que uma pessoa que crê na palavra de Deus jamais vai fazer assim, olha, não, eu não acho que é assim não, né? Isso aí é o que está na nossa cabeça, mas será que está no nosso coração? Será que o nosso coração é tão generoso? Por quê? Porque o que está sendo lido aqui no capítulo 20, nós já estudamos lá atrás em Números capítulo 35. Não me lembro se a gente entrou em alguns detalhes ou não, porque já faz muito tempo que a gente estudou esse livro. Agora, uma coisa é certa, né? Eles não precisavam, meus irmãos, que Deus os avisasse. Veja que para receber, todos estão ali prontos e dispostos. Na hora de entregar, olha, Deus teve que olhar e olhar para eles e dizer, e aí, né? Vocês não vão separar a cidade dos levitas, não, né? Então, para quem só recebia, né, meus irmãos, e faz muitos anos. Se a gente pensar que faz 45 anos, até mais um pouco, que eles estão só recebendo alguma coisa, se a gente pensar que eles passaram, receberam a libertação lá no deserto, receberam água, comida e toda a proteção possível por 40 anos no deserto, se a geração morreu, não foi por falta de cuidado, foi por pecado, é diferente, né? Aí eles entram na terra prometida, Deus dá uma vitória atrás da outra, com exceção de Ai, todas as outras batalhas, meus irmãos, né,
que foi uma batalha espiritual mesmo, houve uma vitória, às vezes de uma forma milagrosa mesmo, né? Vitórias milagrosas. Então agora chegou o momento, eles estão recebendo, olha, Judá pegou esse lado, Efraim pegou aqui, e Benjamim ficou no meio dos dois, e as outras tribos subiram lá para cima, Simeão resolveu ficar lá embaixo com Judá, né? As outras duas tribos em meio nem quiseram entrar na terra prometida, de tão bom que estava o outro lado, tudo bem, mas e aí, é só isso? É só receber? Não, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina que não é só isso, né? Essa frase aqui até nos ajuda a meditar um pouco sobre ofertar, né? Se doar para a obra de Deus, porque o versículo 2 fala aos filhos de Israel dizendo: separai ou apartai para vós as cidades de refúgio. É incrível, é uma coisa de Deus mesmo. Por quê? Porque apesar de Deus falar assim, agora vocês vão doar algumas cidades, calma lá, essa doação tem uma frase meio esquisita, né? Doe para vós, ou apartai-vos para vós, separai-vos para vós. O que isso significa? Que quando eles estavam separando, quando eles estavam doando, na verdade eles seriam os maiores beneficiários da doação dessa bênção que cada tribo estava doando para a tribo de Levi, né? Então, um presente que ele vai dar para ele mesmo, cada tribo que separasse as cidades, a cada cidade que elas dessem, na verdade, era um presente para eles próprios, né? Como isso pode ser? Nós vamos ver isso já já. Mas isso tem muito a ver, meus irmãos, com as nossas ofertas, com o nosso trabalho na casa do Senhor. Eu sei que muitas pessoas trabalham bastante na casa do Senhor, né? Sei que algumas pessoas, elas têm o maior prazer de ofertar na casa do Senhor. Só que tem uma coisa, né? Será que elas entendem que, na verdade, elas estão fazendo isso para elas mesmas? Que isso é para o benefício delas? É exatamente isso que nós vemos, que nós conseguimos notar aqui nesse versículo 2, né? Então vamos ver o objetivo aqui, né, dessa oferta. Veja lá no versículo 2: apartai-vos para vós as cidades de refúgio, ou seja, de proteção, né, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Então qual seria o objetivo de Deus de separar 6 cidades, né? 3 do lado oriental, 3 do lado ocidental, né? Cada uma bem posta em determinados lugares. Para quê? Então, qual que é o objetivo de Deus, né? Veja que a própria palavra fala aí para nós, né? Refúgio, ou seja, lugar de proteção. Para quê? Porque é um lugar de proteção, né? Então, o grande objetivo é proteger. Vamos ver o versículo 2 aqui, né? Versículo 2 não, versículo 3... para que para ali fuja o homicida que matou alguém por engano e não com intenção. Para que serve essa cidade? Vamos dizer que tem um pai lá, ou uma mãe, e eles estão indo, caminhando pelo caminho lá, né? Aí o pai fala: olha a cidade de refúgio, meu filho, né? Pai, que legal. E criança pergunta, né? Para que serve uma cidade de refúgio? Bem, o pai teria que conhecer um pouco a Bíblia. O pai teria que conhecer para ensinar o filho: olha, meu filho, isso aí é o seguinte, né? Deus fez isso para que um homicida, que ele não teve a intenção de matar, ele não teve o dolo, né? Ele não teve, assim, ódio daquela pessoa, não premeditou nada daquilo. Então, se ele, por um acidente, ele acabou matando uma pessoa, a Bíblia diz que ele tem que correr para lá, correr bastante, né? Então, qual que é a serventia? Um refúgio para esse pecador negligente, né? Então, no versículo 9 aqui, até continua a explicação, né? Quando fala, olha, para não morrer às mãos do vingador do sangue. Então, irmãos, na verdade, uma cidade de refúgio era
uma bênção, uma promessa de Deus para o pecador divinamente avisado. Aquele pecador que ele sabe que ele cometeu um erro, uma falha, e assim, dentro da mente dele, inocente de que, olha, eu não tive a intenção de matar essa pessoa, eu vou correr para essa cidade. Querendo ele ou não, a gente tem que lembrar, ele matou alguém. Se ele matou alguém, ele está triste com isso. Se morreu alguém, a família dessa pessoa está triste com isso. E cabia, naqueles dias, o olho por olho e o dente por dente. Né? Então, é dente por dente, é olho por olho, é vida por vida. Você tirou a vida do meu irmão, então eu tenho o direito de tirar a sua vida. E tinha mesmo. Ah, mas foi sem querer, não importa. Eu, como meu irmão, eu tenho o direito de tirar a sua vida também. Então, era assim que funcionava. O camarada tinha que correr, não é verdade? E chegando lá, meus irmãos, ainda atestar a inocência no sentido de não ter, meus irmãos, o desejo de matar aquela pessoa, né? Então, jurado de morte, está lá ele correndo para a cidade de refúgio quando acontecesse um desastre desse, né? E uma coisa também importante, que o capítulo 20 nos ensina aqui, o que esse pecador encontraria na cidade de refúgio? Vamos dar uma olhada aqui, no versículo 4, né? Então, diz ali: fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então, a primeira coisa, irmãos, olha, são 4 coisas que a gente consegue ver aqui que essa cidade de refúgio concedia para uma pessoa que buscasse o socorro. A primeira coisa, pessoas para quem ele podia confessar o seu pecado. Então, a cidade ela estava preparada para isso, preparada para ouvir aquela confissão de pecado. Olha, eu estava trabalhando no campo e quando eu mexia assim com o enxadão, tinha uma pessoa atrás, era até um amigo meu, né? Saiu o enxadão do cabo, pegou na testa dele e ele veio a óbito. E eu saí correndo, né? Ah, é assim, é assim, né? Então, veja só, ele tem para quem confessar o pecado dele. Até para nós, assim, irmãos, a pessoa fala assim, o pecador tem que confessar o pecado. Para quem? Né? Então, às vezes, uma pessoa que gosta de ouvir muita conversa dos outros, né, e espalhar muita conversa dos outros, será que essa pessoa era apropriada para uma confissão de pecado? Né? A gente sabe que não. Então, nessa cidade tinha anciãos, creio eu, sempre assim, preparados para tratar daquela situação. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso. Vamos averiguar. Claro, cabia uma averiguação, né? Então, aí, isso não era um trabalho dos anciãos, né? Eles tinham que chegar e falar assim, olha, vocês vão lá, vão averiguar o que aconteceu para a gente ver se essa pessoa está inocente ou se ela não está inocente naquilo que ela está falando. Então, o pessoal saía de lá, vamos dizer que também tinham pessoas preparadas para tratar desse assunto, chegava lá, e aí, o que aconteceu aqui nesse campo? Rapaz, né? O camarada está estendido aqui no chão, aqui, e tem um enxadão na cabeça dele mesmo, né? Alguém viu? Eu vi. O que aconteceu? O rapaz estava trabalhando, o outro estava atrás, né? E aconteceu esse acidente aí, né? Muito bem. Então, vamos contar lá. Chegava nos anciãos, olha, o que aconteceu foi isso, né? Sim. Rapaz, você deveria ter encabado, né? Você deveria ter arrumado melhor a sua ferramenta. Isso vai lhe custar muitos anos aqui dentro. E ele era posto para dentro. Mas vamos dizer que ele matou, meus irmãos, e ele é culpado. Ele não tinha esse direito de ficar lá na cidade.
Então, os juízes iam pegar e dizer, não, aí é vida por vida, vamos tirar a vida dele, porque ele tirou a vida, né, premeditada de outra pessoa. A gente entende isso, meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 35 do livro de Números. Então, primeiro, pessoas para quem confessar o seu pecado, ou seja, contar o seu erro. Aprende isso, né? Depois, encontraria o perdão. Como assim o perdão, né? Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Isso aqui, irmãos, é a continuação final lá do versículo 4. Então essas pessoas, olha, então você pode ficar aqui, esteja em paz, né? Não deveria ter acontecido isso aconteceu, nós lamentamos muito, mas aqui você vai encontrar um refúgio. Essa cidade é um refúgio, é uma proteção para você, né? Então ele encontraria esse perdão. Uma outra coisa, né? A proteção do vingador, como eu já citei, né? Ele chegou lá, né? E o vingador chega atrás. Ó, mataram o seu irmão lá no campo. Ah, mataram, foi, né? Até o camarada sair lá onde ele está e correr atrás do outro chega primeiro, espero, né? E aí ele chega primeiro lá, né? Chega o vingador e já está lá com um pedaço de pau na mão, né? Um taco de beisebol bem afiado e pronto, né? Para vingar. Mas aí os anciãos vão dizer, olha, aconteceu isso, estamos apurando o caso aqui, calma lá, segura esse bastão aí, né? E aí, meus irmãos, apurada todas as circunstâncias, apurada a situação, e justificou que foi realmente sem querer, sem intenção, sem premeditação, ok. Então você pode ficar na cidade de refúgio. E você volta para sua casa e perdoa ele também, tira essa maldade do seu coração, né? Vai lá, né? Vai se aquietar. E aí, meus irmãos, nós temos a proteção e depois, olha só, isso é interessante, né? O direito de um dia recomeçar. Recomeçar quando? Não tinha um prazo, né? Determinado. Veja o que está escrito aqui no versículo 6. Habitará na cidade até que compareça em juízo a congregação, até que morra o sacerdote daqueles dias. E então o homicida voltará, olha só, o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, de onde ele fugiu, né? Então, como ele ia recomeçar? Olha, ia passar um tempo, e às vezes esse tempo era bem longo, até o tal do sacerdote morrer naquela cidade ia demorar, né? Ou não, entende? De repente era uma coisa mais rápida, cheguei aqui, o sacerdote morreu, né? Faz quanto tempo? Uma semana, né? Pela palavra de Deus ele estava liberado. Ia passar por uma convenção dos juízes lá, só, meu amigo, né? Você é um cabra que teve sorte mesmo, hein? O camarada veio aqui, já morreu o sacerdote, então você está livre, né? E, irmãos, parece uma coisa estranha isso, né? Mas era assim que era. E a pessoa ficava lá. Eu vejo esse momento, né, da saída dele, vamos dizer que ele fica muitos anos lá naquela cidade. E por quanto tempo? Muitos anos lá, né? E aí um dia vem a notícia, olha, o sacerdote morreu, compareça lá perante os juízes, vai lá, né? Alguns 40 anos atrás, né, eu tive um acidente no campo e aconteceu esse desastre. O sacerdote demorou para morrer, mas está morto agora, né? E ele vê aquele portão se abrindo, ele vê, meus irmãos, a sua casa de volta, ele vê a sua família de volta, ele ter tudo de volta. Então, para isso servia a cidade de refúgio, né? Agora, como é que o culpado, né? Esse assassino, mas não por premeditação, nem por intenção, como é que ele deveria ficar na cidade de refúgio? A gente consegue entender melhor quando a gente entende o sentido original dessa palavra refúgio, né, no hebraico, que é absorção, que é integração, né?
Então, como é que ele tinha que ficar lá? Primeiro, meus irmãos, se sentindo absolvido. Não com aquela culpa de... Não, Deus queria que ele tivesse um coração absolvido, ou seja, perdoado, né, de sua culpa. É claro que ele estava carregando ali consequências da sua culpa, mas o sentido dessa palavra, né, é absolvido, né? Um outro sentido é integrado, ou seja, ele deveria fazer parte daquele convívio, né? Ali tinha um monte de gente que estava na mesma situação que ele, né? Rapaz, eu matei sem querer uma pessoa com um enxadão, aí outro chegava e falava assim, rapaz, e eu fui com uma pedra, né? Estava jogando pedra na manga e eu peguei uma pedrona grande, joguei, errei, pegou na testa do outro lá, matei, né? Então, imagine quantas pessoas estariam juntas na mesma cidade, cumprindo penas parecidas por terem pecado, por negligência, né? Por erros humanos. Imagine cada um contando a sua história. Eu fico pensando, meus irmãos, que isso é muito parecido com a igreja, né? Porque se a igreja fosse um lugar dos perfeitos ou dos justos aperfeiçoados, não tinha necessidade, meus irmãos, de ter uma igreja, né? Um ajuntamento que vem de fora para dentro, né? Não teria necessidade. Então, a igreja, primeiro, meus irmãos, é um lugar de pecadores, mas pecadores lavados, né? Santificados, justificados pelo sangue de Jesus. Ele podia dizer, né, cada um podia dizer, eu estou aqui vivo pela misericórdia de Deus. Não fosse a misericórdia de Deus, o vingador de sangue já tinha cortado o meu pescoço. Pois é, né? O que nos faz fazer parte, né, do corpo santo do nosso Senhor Jesus Cristo? O que nos faz fazer parte, né? É a minha inocência? Porque eu decidi assim? Não, meus irmãos. Na verdade, nós somos escolhidos por Deus. O que nos faz realmente fazer parte é que Jesus Cristo tomou as nossas dores e providenciou um refúgio para nós, que é Ele próprio. Ele próprio é o nosso refúgio. Hoje não tem mais cidade de refúgio. O nosso refúgio é Deus. O nosso refúgio é ser coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se lá cada um tinha uma história, creio que na igreja todo mundo tem uma história para dizer assim, que Deus, que Cristo seja glorificado na vida desse pecador. Então aí nós estaríamos parecidos com aqueles que iam lá para aquela cidade de refúgio, né? Então, absolvido, integrado, né? Perdoado, integrado, é assim que Deus, Ele nos quer ver, né? E como é que nós vamos receber essas pessoas? Imagine, né? Imagine o Naasson, né? Ele resolveu casar com a prostituta de Raabe. Imagine ele trazendo ela lá para aquele convívio do povo de Israel. Imagine quanta coisa, né, as pessoas podiam dizer, falar. Mas e se fosse para dentro da nossa igreja? Não, todo mundo vai olhar para ela, todo mundo vai olhar, né, para ele, com a cara virada, com o olho virado. Veja, irmãos, a igreja é um local de refúgio também. Mas se entrar uma pessoa que fez lá um monte de coisa errada na vida dela, como é que ela tem que ser tratada aqui dentro por nós? Então veja como é o coração humano. Não, eu não vou nem sentar. Se ele sentar naquele banco lá, eu sento no outro. Mas é assim que uma pessoa ia se sentir lá na cidade de refúgio? Não, pelo original não. Ele teria que se sentir absolvido e também se sentir integrado, como qualquer pessoa deve se sentir dentro da nossa igreja. Qualquer pessoa, não importa como ela veio, ela tem que se sentir perdoada, absolvida dos seus pecados, ela tem que se sentir integrada, fazendo parte, E não é fácil, são situações que não são fáceis. Você imagine que
vamos dizer, o camarada que pediu perdão para Jesus na última hora. Ele era um assassino, né? Jesus perdoou ele naquele momento, porque houve o perdão, a entrega, e disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei a vida como era da pessoa que ele matou. Bom, mas vamos dizer que essa pessoa acreditou em Jesus, entregou a vida dela para Cristo. E ela está lá junto com Jesus. Daqui a pouco, quem chega para ficar junto com Jesus? O assassino dela. Coisa estranha. Pode parecer. Então a gente tem que ver como é que Deus vê, como é que Deus faz, né? Aí nós entramos numa outra questão, né? Que é, meus irmãos, esse amor de Deus, né? Esse cuidado de Deus, essa paciência de Deus. Aprendemos aqui sobre a paciência divina com os erros humanos. Eu já disse, um homicídio sempre é uma coisa horrível, né? Uma coisa muito difícil de ser tratado. Para o assassino, eu acho que ele não vai esquecer, né? E para aquela pessoa que fica e é parente, é amiga, está ligada de alguma forma com o assassinado, ele também não esquece. Fica uma coisa muito pesada, né? Muito pesada. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. E por ele ser feito à imagem de Deus, a tristeza está instalada no coração de quem fez o mal e está instalado também no coração daquela pessoa que, né, está tendo que receber o mal que ele fez, não remove, né? Então, o que Deus faz? Deus dá uma esperança. Nessa cidade de refúgio, recebe-se uma esperança, a certeza, meus irmãos, né, que o homicida, ele era culpado, que ele tinha que morrer. Sim, né, apesar de tudo, foi inocente, no sentido que não teve culpa, mas ele também tem que morrer, porque ele foi muito negligente. Aí Deus olha para ele e diz: corra para cá, meu filho, corra para cá. O que Deus está dizendo para todos os traficantes hoje? O que Deus está dizendo para cada pessoa que vive numa vida de imoralidade hoje? O que Deus está dizendo para todos os ladrões, bandidos da pior espécie, assassinos? O que Deus está dizendo hoje para essas pessoas? A mesma coisa que ele disse para esses homicidas. Corra para cá, meu filho. Vem para Jesus Cristo. Venha ter uma vida mudada, transformada. Venha viver debaixo do refúgio do Senhor. Então, Jesus, ele quer mesmo, meus irmãos, trabalhar essas vidas. Deus é cheio de paciência e cheio de misericórdia. É diferente do homem. O homem, ele tem duas coisas, né? Se ele é um fariseu daqueles bem técnico, né? Ele tem a Bíblia na mão, ele vai com certeza, né, carregar a Bíblia, não há dúvida disso. Na mão não, a gente costuma embaixo do braço, né? Conhece muito as Escrituras e coisa e tal, né? Sabe tudo que está escrito na lei de Moisés. E, meus irmãos, nas mãos, numa mão ele tem a Bíblia e na outra ele tem muitas pedras. Prontinha para atacar aquelas pessoas que saem do padrão deles, né? Que não está no nível espiritual que ele considera ser o seu padrão. Então, a pedra está ali, a Bíblia está aqui para condenar, e a pedra está aqui para realmente aplicar a condenação, né? Então, nós condenamos com a Bíblia, né? E nós executamos com as nossas próprias mãos qualquer que seja o pecado. Os homens são assim. Às vezes nosso coração é assim. Nós seguramos com uma mão, nós seguramos a Bíblia, com a outra nós seguramos as pedras. E aí vem Deus, né, e constrói 6 cidades de refúgio. 3 de um lado e 3 do outro. Né? A gente aprende aqui, meus irmãos, essa divina paciência de Deus com os erros humanos, né?
Continuando aqui, irmãos, sobre o lugar das cidades de refúgio, tá? Elas foram postas em lugares chaves, dos dois lados do rio, sabe? Próximas de todas as tribos, ligadas a boas estradas. Quando você analisa toda a geografia da Terra Prometida, você vê que sempre vai passar uma estrada principal. É como se fosse, né, sabe, essas pistas grandes que a gente tem aqui no interior mesmo, né, uma comandante João Ribeiro de Barros, né, para poder alcançar aquela cidade. Por quê? Porque Deus fez certeza que a cidade de refúgio, né, estivesse sempre à mão, próximas. O versículo ali está errado, meus irmãos, né? Capítulo 35, versículo 11 do livro de Números, né? Mas vamos ler junto aqui o que Deus mandou fazer. Olha, fazei que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio. Ou seja, o que é estar à mão, né? É estar perto, é estar bem perto. Então, o que nós vamos fazer, né? Põe o mapa aí, Felipe. A gente tem um mapa da Terra Prometida, e você tem assim, né, do lado oriental ali, a cidade de Golã, embaixo de Golã, Ramote, e lá embaixo, Bezer, correto? Então, uma ficava na tribo de Ruben, outra ficava na tribo de Gade, e Golã fica lá na meia tribo de Manassés. Então, está bem distribuído, né? O crime foi aqui na tribo de Gade. Então o camarada ia correr lá para Ramote. Foi aqui na meia tribo de Manassés. O camarada corria lá para Golã, correto? E aí você tem do outro lado, do lado ocidental, lá em cima tem o Quedes, né? Que atenderia todas aquelas tribos, meus irmãos, né? As 7 tribos, praticamente, por ter um território pequeno, elas estariam lá, né? Bem posicionada ali para atender aquelas tribos. Depois nós temos no meio a cidade de Siquém, que ficava em Efraim, tá? Quedes ficava em Naftali. Agora, Siquém ficava aqui na cidade, em Efraim, e Hebrom em Judá. Ou seja, Judá atendia Simeão, Judá, Siquém ia atender Efraim, Manassés, Benjamim. Veja só, né? Interessante. Então, Dan, né? Como Deus, ele colocou uma cidadezinha de refúgio perto de cada tribo. Porque senão, irmãos, até o camarada chegar lá, né, porque ele era ruim de correr, não ia dar tempo dele fugir do vingador. Volta aí, Felipe, volta no anterior, né? Não é assim, meus irmãos, o evangelho para os pecadores? O que o apóstolo Paulo diz para nós, lá em Romanos 10, de 8 e 9? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra está junto de ti. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aqui é a mesma coisa. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Então, hoje, um pecador, ele não corre para Jesus se ele não quiser. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele está sempre a correr para que aquela pessoa se perca, para que ela morra mesmo, para que ela seja destruída, que é o trabalho dele, matar, roubar e destruir. Já, meus irmãos, Jesus, ele representa cada uma dessas cidades de refúgio. Corra para cá, meu filho, né? Não seja tomado pelo diabo, pelo inimigo, corra para cá, venha, né? Venha correndo. É o que o nosso Senhor Jesus, ele faz. Continuando então, 2 deveres dos homicidas, não é, né? É inocente, mas sem a intenção, em relação ao refúgio prometido. Vamos lá, né? Primeira coisa que ele tinha que fazer,
correr. Perna para quem te quer, né? Corre, corre. Né? Empregar toda a energia possível, né, que você puder para correr. E aí você vê, né, não sei, ainda as crianças fazem isso, né? Elas apertam um botão, aquele botão lá, como é que chama mesmo? Na casa do pessoal, né? A campainha. E faz o quê? E corre. E corre. E como eles correm, né? Então, se bem que a molecada anda numa preguiça hoje, que eu não sei nem se estão apertando o botão de campainha, mas corra, né? Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer, corra, meu filho, né? E empregar toda a energia para alcançar essa cidade, né? Não ter aquele fatalismo, estou prestes para morrer mesmo, matei alguém, olha, né? Se é minha sina, não tem problema, né? Quantas pessoas falam isso da sua própria salvação? Não, eu não vou me preocupar com a minha alma. Se minha alma tiver que ir para o inferno, irá. Se tiver que ir para o céu, irá, né? Não, cuidado com esse fatalismo. A palavra de Deus diz que Deus tem um plano. E o plano é crer em Jesus para a sua salvação eterna. Tem nada de fatalismo. Mas tem muita gente que acredita no fatalismo, né? Podia dar outra desculpa, né? Não, é inútil, rapaz, isso é bobagem. Você acha mesmo, né, que vai ter uma cidade lá que vai me proteger? Eu nem vou para aquela cidade porque é uma bobagem. Bom, quantos acham que crer em Cristo é uma bobagem? E servir a Deus dentro da igreja é uma bobagem? Então, para quê? Para que correr para Cristo? Mas a primeira coisa que o homicida que cometeu uma falha dessa devia fazer corre, né? Corra o máximo que puder. Segundo, né? Permaneça lá dentro. Aí, irmãos, em alguns detalhes no livro de Números, nós aprendemos que se ele saísse de lá e o vingador do sangue o visse, ele aparecesse lá, né, todo bonitão, camisona aberta e tal, né? Eu cheguei aqui, eu vou tirar umas férias aqui na minha cidade. E bom, o sacerdote não morreu ainda, né? Ele poderia ser morto sem que isso acarretasse na morte do vingador de sangue também. Então ele deveria ficar lá dentro, né? Então não era uma tarefa fácil, pense bem. Ele com certeza ia querer sair de lá, às vezes. Já pensou você não sair da porta da cidade? Todo mundo saindo e você não saindo, né? Vai ser tentado a sair, a desistir, achar que não valia a pena ficar lá dentro, né? Isso nos leva a uma consideração espiritual sobre a perseverança. No sábado nós estudamos junto com os irmãos lá de Morumbi, que o fruto que dá fruto, né, o solo que dá fruto, perdão, ele dá fruto 30, 60, 100, né? Mas a última frase daquele versículo diz assim: e dão fruto com perseverança. Paciência em algumas traduções, perseverança. Realmente, olha, o fruto de um crente dentro da igreja, ele é resultado da perseverança. Porque ele permaneceu na igreja, porque ele vai ver que um filho, um neto, um bisneto, vai ter continuidade daquela fé que ele começou. Ele vai ver que algumas pessoas, com o tempo, vão aparecendo na igreja como trabalho missionário dele, porque ele convidou aquela pessoa veio. E no final das contas, aquela pessoa veio e já trouxe mais um monte de pessoas. Vamos dizer que você convida uma pessoa, essa pessoa, olha, acaba se tornando aí um obreiro da palavra, um missionário. É uma bênção muito grande. Então, ele teria que não somente correr para lá, mas ficar lá dentro, né? Ter a paciência para o plano perfeito de Deus na vida dele, né? Muito bom. Agora, olha só o começo do capítulo 21, porque então as cabeças dos pais dos levitas
se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor. Tá, né? Então, a gente vê uma outra coisa aqui, eu falei para vocês no começo, de generosidade. Eles não ficaram quietos, né? Deus teve que chegar e falar assim: e aí? E as cidades de refúgio? Bom, já que Deus citou as cidades de refúgio, eles já deveriam, por eles próprios, olhar e dizer assim: gente, calma lá. Quando Deus falou da cidade de refúgio, Ele também falou da necessidade de cada tribo doar algumas cidades para a tribo de Levi, porque eles não vão ter possessão na terra. Eles não vão ter um lugar para dizer que é deles mesmo assim, é um território deles, porque é uma tribo sacerdotal. Mas você percebe que ninguém abriu a boca? Ninguém falou nada, né? Então, irmãos, é a falta de generosidade dos israelitas. Imagine quantas cidades que Deus deu para eles. Em momento nenhum eles abrem a boca para falar da cidade de refúgio, é Deus que fala. E mesmo Deus falando da cidade de refúgio, eles se omitem, silenciam, tudo bem. Então aí você vê no versículo 1, olha só, os cabeças dos pais das tribos dos levitas, né, se chegaram a Eleazar. Eles que tiveram que chegar lá, né? É uma coisa assim estranha, né? Porque cada tribo teria que doar voluntariamente, mas então eles chegam e falam: e aí, esqueceram de nós? Então, dar aos levitas, meus irmãos, era presentear para si mesmo. Já pensou? Quando eu falei que eles teriam que presentear, eu acho que seria interessante a gente ler Números capítulo 35 e versículo 2. Vamos lá rapidamente. Diz assim: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão. Olha como é que Deus colocou aqui, capítulo 35, versículo 2. Dá ordem, né, para os filhos de Israel, que do presente que eu vou dar para eles, olha só, do presente que é a herança, né, da herança, do presente, né, eles, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem. Olha só, né? Então vocês vão pegar daquilo que eu dou de presente para vocês e dar de presente para eles. Ok, né? Então, dá aos levitas, agora a gente sim, né? Eu já tinha dito uma coisa assim parecida, mas agora com mais clareza ainda, dar cidades aos levitas era presentear eles próprios. Quando eles estavam separando, aqui a minha tribo vai separar quantas cidades para eles? Vamos separar aqui, a gente ganhou umas 20 cidades, vamos separar umas 4, 5 cidades, né? Ou nós ganhamos aqui umas 40 cidades, vamos separar umas 7 cidades. Por que eles estavam dando para eles mesmos, né? Eles teriam um representante de Deus com a Bíblia na mão. O trabalho do sacerdote é ficar com a Bíblia na mão e ensinar a Bíblia para eles. Então eles teriam, meus irmãos, né, representantes de Deus com a Bíblia na mão para auxiliá-los em toda a questão, né? E aí, com uma bênção dessa, né, a gente percebe, por exemplo, no capítulo 21 que a gente leu, que a tribo que mais deu terra, cidade e tal, foi a tribo de Judá. Aqui no capítulo 21, né, e do livro deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui, no Josué capítulo 21. Olha lá, né? Versículo 3. Por isso, os filhos de Israel deram aos filhos de Levita da sua herança.
E lá, meus irmãos, lá na frente, no versículo 9, está escrito assim: deram mais da tribo dos filhos de Judá. Está vendo só? Então, uma tribo que realmente teve prazer de fazer isso foi a tribo de Judá. E a palavra de Deus, no versículo 13 aí do capítulo 21, diz que foi dado Hebrom. Deram Hebrom. Olha só. Essa tribo se sentiu mais tocada pelo Espírito Santo, então, e foi a que mais ajudou, foi a que mais contribuiu, né? E aí deram, assim, meus irmãos, o que até então era nata, né? Que era Hebrom, que é o lugar lá daquelas uvas, né? Então chegou e deu lá Hebrom, mas pastor, aquela cidade custou uma luta brava de Calebe, os familiares de Calebe, para poder tirar os gigantes de lá, é verdade. Custou muito, muito, muito para eles. Mas eles deram com prazer aquela cidade de Hebrom para os levitas. Nem pensaram duas vezes, ficaram com os arredores, né? Então, irmãos, qual tribo na história tem sido mais abençoada por Deus? Né? Os israelitas, eles não são chamados hoje de efraimitas. Os israelitas não são chamados de benjamitas. Os israelitas nem são chamados de levitas. O segundo nome que o mundo inteiro, eles nem falam israelitas. Eles falam o quê? Os judeus, que vêm de Judá. Então, veja que a tribo que mais ofereceu foi a tribo mais abençoada por Deus. Pelo lado dos levitas, eles deveriam receber com contentamento, né? Infelizmente, ele se tornou negligente, né? Assim, quem estava doando foi negligente em doar muitas vezes, como nós aprendemos em Malaquias, isso é um outro estudo. E tem aquele caso do levita que não gostava do lugar que ele ficou, que deram para ele. Aí ele pega, né, e sai andando lá com a mulher pelo caminho, e eles violentam a mulher, tem todo aquele caso que a gente ainda vai estudar no livro de Juízes. Mas o que é aquilo lá? Descontentamento com aquilo que recebeu. Então quem dá, deve dar com alegria, e quem recebe tem que ter um contentamento de receber. Ter alegria, o prazer, seja pouco, seja muito, aquilo foi dado de coração, foi dado às vezes com muito esforço, aquilo custou muito para a pessoa, então quem está recebendo tem que agradecer a Deus porque está recebendo.